quem são seus pais. Me fale um pouco da sua infância. Eu sou oeirense, nascido com muita honra, nascido em 14 de janeiro de 1933, filho de José Nogueira Tapeti e Maria Salomé de Freitas Tapeti. Como foi sua primeira infância? Minha primeira infância foi uma infância muito natural, como é a infância de toda criança do interior do Piauí. Brincando mais em fazenda, amansando bezerro, cordeiro, lidando com os animais, com faca, com cavalo, e estudando primário também no velho e querido e saudoso Costa Alvarenga. Quem foi sua primeira professora? Dona Rego, saudosa memória. Você fez o curso primário todo aqui em Oeiras? Todo em Oeiras. E o ginasial? O ginasial eu fui preparado na minha casa para fazer o exame de admissão que se fazia primeiramente, né, para uma espécie de um vestibularzinho para entrar para o ginásio. E o velho meu pai estava com 5 filhos educando fora, todos nós somos educados fora, uma despesa muito grande, e atrasou um pouco a minha ida para fazer o ginásio. E Zuleika, minha irmã, que já tinha terminado naquele ano o curso de professora, não me preparou para o exame de admissão. E ela dizia: você já está preparada há muito tempo. E meu pai, preocupado com aquilo, antecipou também. Tanto que eu fui fazer o exame de admissão já na segunda época, em Teresina, na última oportunidade, né? Em fevereiro. E saí daqui, uma verdadeira aventura, em cima de um caminhão de cera de meu tio Mário, indo para Floriano. Floriano, peguei uma balsa. Com Tibério Siqueira, Guilmar, que você conhece bem a família. E quase que sofríamos um naufrágio na tal da famosa Cachoeira dos Araçás, que o Rio Parnaíba muito cheio, pegou essa balsa, uma balsa, né? E rodava, rodopiava essa balsa dele. Já escurecendo, a gente pensava que ia morrer todo mundo ali. Até que, enfim, Deus, numa rodada, tirou essa balsa do rodemoinho e descemos rio abaixo. Quase 2 dias para chegar em Teresina. Nessa época você tinha quantos anos? Eu estava com 14 anos. E chegando em Teresina, foi se alojar onde? Estudar? Quando eu cheguei em Teresina, fui recepcionado por Conceição Tapeti, minha irmã, que já estava em Teresina. E já tinha acertado com uma pensão lá na Rua Paissandu, chamada Hotel Internacional. Veja só o título, né? Hotel Internacional. Era uma pensão simples e fiquei morando nessa pensão, onde fiz todo o meu ginásio nela, morando nela. No colégio? Diocesano de Sales, São Francisco de Sales. O seu pai, ele era comerciante, proprietário da Casa Tapeti, criada pelo seu avô, Antônio Francisco Nogueira, conhecido por Antônio Tapeti. Sim, a primeira loja de Oeiras, né, a ser criada, a primeira loja comercial, em 1888. O que se diz do seu pai? Como era a formação dele? Meu pai, o próprio Nogueira Tapeti diziam, comentavam que o Nogueira Tapeti achava que meu pai era mais inteligente do que ele, entendeu? Mas meu pai fez só o ginásio, e eu acredito no grau de inteligência de meu pai, que é um cidadão que eu acho que estudou um ano só de francês, ele não chegou nem a concluir o ginásio, e falava francês, viu? Meu livro de francês do ginásio, ele pegava o livro de francês e lia em português. E a pronúncia dele, com aquele som cultural do francês, ele dava com uma facilidade que eu nunca consegui dar. Entendeu? Escrevia bem, redigia bem, acho que fez até o terceiro ano de ginásio só, se eu não me engano. Ele não concluiu o ginásio. Mas lia muito, era um homem que lia bastante. E é do conhecimento da cidade que era o cidadão que dirigia a coisa intelectualmente, politicamente, era Tapeti que fazia isso, meu pai. Junto com Rocha Neto, que tinha mais simpatia popular, mas não fazia nada sem conversar com meu pai sobre as decisões finais.
Dos seus tios, você conheceu quem? Dos meus tios eu conheci ainda o Jaconias rapidamente, né? E só. O Nogueira Tapeti já tinha morrido já há algum tempo. E conheci o Sebastião também Tapeti. O Jaconias é conhecido por Barra. Barras. Barra, né? E sobre as suas tias? Minhas tias velhas, queridas velhas. Joaquina, Bembem, sua mãe, Dengosa, Aurora, Dengosa, Cheirosa, todas têm esse apelido, né? O nome verdadeiro era Joaquina, Amélia, Amália, Maria de Jesus. Como era a frequência sua na casa do seu avô paterno? Tenho pouca recordação, viu? Porque eu perdi meu avô paterno rapidamente, né? Muito jovem, 3 anos ele tinha mais ou menos, quando ele morreu. E depois, quando eu cresci, com toda a intimidade, eu convivia com minhas tias velhas, entrava com toda a intimidade familiar. Com relação ao Nogueira Tapeti, o poeta, que foi bacharel em Direito do Recife, no seio familiar, como era invocada a memória dele? Com muito respeito, com muita admiração, merecidamente, né? Porque feliz a família que tem um ente querido e da família como o Nogueira Tapeti, com um grau de inteligência e com a sensibilidade que aquele cidadão tinha, né? Tudo isso é notório por todos os ueirenses hoje em dia. Você tomou conhecimento desde criança ou adolescente da produção literária dele? Não, sempre tive curiosidade, mas você foi um dos que contribuiu muito para que a vida do Nogueira Tapeti fosse reacendida e avivada com justiça. A gente se encontrou, eu me lembro bem de ter lido os primeiros versos que eu li do Nogueira Tapeti, foi num caderno escrito por ele, estava com o Teó do meu irmão, esse caderno sumiu, desapareceu misteriosamente, alguém levou, né? Um caderno volumoso, cheio de versos. Você se lembraria de algum poema, algum trecho de poema escrito por Nogueira Tapeti? Olha, quando eu estava fazendo o primeiro ano de ginásio, logo, criança com nenhuma vivência de vida fora de casa, com toda a inibição possível, mas um dia me deu uma responsabilidade do professor de História de Português, Pacheco, lá no Colégio Diocesano, que era parente de Dona Morena, que era esposa de Barras, de Floriano, ela era de Floriano. E ele me disse, olha, você como Tapeti, e como sobrinho do poeta, você vai ter que recitar um verso. Você sabe de algum verso? Eu me lembro que eu, naquele tempo, já tinha decorado o verbo moxa, o verso moxa. E aí eu recitei o moxa para Pacheco, que ele aplaudiu muito, tal. Era um entusiasta, um literato também, um cara muito esclarecido, politizado. E na sua turma de estudantes, de rapazes daqui, as pessoas talvez tinham conhecimento da produção do Nogueira Tapeti? O pessoal aqui... Sim, os contemporâneos seus. Contemporâneo, eu acredito, viu, que sim, porque hoje é muito mais, né? Mas em função de um período em que o Nogueira Tapeti foi até esquecido, um pouco esquecido, aqui em Oeiras. Talvez pela falta de divulgação da obra dele, né? E você é o responsável, eu acredito, e lhe valorizo muito por isso, por ser parente próximo de Nogueira Tapeti como eu. Teve a sensibilidade de colher toda a vida de Nogueira Tapeti e publicar. Devemos esse grande trabalho seu. Mas, desde você, criança e adolescente, você tinha informações sobre a vida dele, do poeta Nogueira Tapeti? Sim, os familiares, mais os familiares. Meu pai fazia de vez em quando muita referência e minha mãe, sobre a inteligência e a versatilidade dele, da maneira fácil com que ele versejava, né? Fazia os seus versos, falavam sobre a luz, sobre aquela conferência que ele fez no Teatro 4 de Setembro, pela idade dele, pela demonstração de conhecimento
que ele revelou naquela conferência. E sobre a vida dele, como as informações que lhe passaram sobre ele, como seria ele, a pessoa dele, o trato dele com as pessoas, no meio social? Muito delicado, se trajava muito bem. Mamãe dizia que eu era o cidadão que ela viu com os trajes mais requintados, era Nogueira Tapiti, que destoava completamente daqui em Oeiras dos demais, né? Os demais rapazes da época dele era Nogueira Tapiti, aquele que se destacava pelos trajes, naturalmente. Dizem que era corte francês daquele tempo, usava ternos da França, fraque, com toda aquela complexidade dos trajes da Belle Époque, né? Como se diz, né? Da Belle... Tapiti Júnior, você sabe informar se o seu pai deu muita assistência ao irmão? Sim, meu pai demonstrava ter por ele uma admiração, uma amizade muito grande e uma admiração, que eu acho até maior ainda, pela inteligência de Nogueira Tapiti. Sempre falava dele com o maior investimento possível. E isso me faz crer que a amizade dele, a amizade e a admiração por Nogueira Tapiti era muito grande. O Nogueira Tapiti era o primogênito do senhor Antônio Francisco Nogueira, conhecido por Antônio Tapiti. Mas, eu gostaria de saber por que Tapiti. Tapiti, o que eu sei das histórias familiares, né? É que tinha aqui um velho alfaiate, e foi quem deu o primeiro apelido ao meu avô, devido às calças que ele usava, umas calças justas, que hoje é até moda, né? Essas calças. Então essas calças justas, esse velho coisa que era muito espirituoso, chamou que as calças dele pareciam que ele estava num tapiti, né? Que é aquele utensílio indígena de espremer massa, né? Apertadinho. E pegou e ele adotou no nome, né? Bom, falar em Oeiras... Que demonstrava o grau de personalidade do velho. Falar em Oeiras, falar no velho Antônio Tapiti, Nogueira, é falar da casa do Canela, que era uma fazendola do velho Antônio Tapiti aqui. Conheço bem. Você tem lembranças da infância, da adolescência lá dessa fazenda? Demais. Demais, porque eu frequentava muito o Canela quando menino de 8, 10, 11 anos. Eu ia ao Canela quase todo dia buscar leite lá no Canela. Minha distância tão pequena que eles iam buscar leite lá. Eu ia buscar leite à tarde, e muitas vezes eu ia saindo aqui, porque eu botava as vacas do meu pai, tinha também aqui no curral, algumas, e quando eu queria mais leite ia buscar, a mãe pedia para ir buscar no Canela. E eu ia buscar no Canela junto com o empregado. E quando eu usava o próprio cercado do Canela com as vacas do meu pai, eu voltava montado em bezerro. Então eu domava tanto o bezerro que vinha fazer deles cavalo. Era a vida de criança do interior, né? A distração era essa. E frequentava o Canela com muita frequência, diariamente quase. E me encantava a quantidade de vaca que descia lá de cima do Canela, acima do Canela, né? Que desciam. Da tardezinha, bicho, chegava com aqueles peitos esguichando leite, né? Berrando pelo bezerro. Aquilo me impressionava. E repetiu essa cena, não impressionou só a mim, mas uma vez em Campinas, na fábrica de manteiga, eu estava lá com o senador João Lobo. E João Lobo me pegou pelo braço e puxou assim, olhando aquele descampado, né? Aquela coisa. Me disse: Tapiti, eu estou aqui imaginando, no tempo essa fábrica funcionava, a quantidade de gado, de vaca que descia aqui nessa espraiada aqui. Aí eu disse para ele, contei essa história para ele do Canela, que eu também tinha vivido essa experiência, vendo a realidade. E ele me disse: eu posso imaginar, porque eu estou aqui imaginando, imagino como a sua satisfação nesse tempo. Eu digo: isso aqui você está dizendo uma coisa que eu vi na realidade.
Tapiti Júnior, e além dessas imagens que você nos relatou aqui sobre as vacas chegando, mas como era a casa do Canela em si? Era todo tempo frequentada ou era temporariamente? Essa quantidade de gado, como é? Tipo curral? Me explica um pouco. Tinha a casa do vaqueiro, que era de lá mais abaixo um pouco, a casa do vaqueiro. E o Canela já não tinha, mas era quem tomava conta, era o vaqueiro que cuidava, limpava e tal, mas já não tinha gente morando mais no Canela nesse tempo que eu frequentava. Mas ainda bem conservada, não tinha nenhuma deterioração. Mas foi lá que o poeta Nogueira Tapiti espiou viveu o seu holocausto, né? Sim. Você sabe informar se é verdade que o Nogueira Tapiti faleceu nos braços do seu pai, José Tapiti, em crise de hemoptise? Minha mãe dizia isso. Eu ouvi esse relato da minha mãe, que ele tinha morrido praticamente nos braços do meu pai. E que depois da morte dele tinha sido queimado tudo, inclusive caderno, livro dele tinha sido tudo queimado. Devido ao bacilo de cólera, todo mundo com receio do bacilo de cólera, era a orientação realmente que tinha daquele tempo. Desculpa interromper, nesse período, o senhor como médico, né? Como que a sociedade encarava essa doença na época? Só para a gente entender o contexto que ele viveu tendo essa doença numa cidade como essa. É muito parecido com essa pandemia que nós tivemos aqui há menos de um ano. Era mais ou menos um pavor, era a mesma coisa, como era a doença de Hansen, né? A lepra, era a tuberculose, que em função de não ter medicação, de não ter cura, você era cometido e a fatalidade era a morte, né? É a mesma coisa Então as pessoas tinham medo da transmissão. Da transmissão, que era incurável a doença, não havia tratamento. Era uma sentença de morte, né? E o Nogueira Tapiti, como era o relacionamento dele com as outras, na sociedade aqui-ueirense? Qual a informação que você tem? Eu acho que Nogueira Tapiti tinha consciência exata da posição dele, mas ele nunca valorizou isso sobre ninguém, entendeu? Apesar da distinção dele no trato, na intelectualidade dele, ele não usava isso como maneira de se destacar, e eu acho que esse foi o grande valor, porque ele era reconhecido esse destaque, até mesmo pela humildade dele. Como era a convivência social de Nogueira Tapiti à época? Qual a informação você sabe sobre isso? É que apesar da intelectualidade dele e da distinção dele no trajado, no vestido, no se comportar, pela própria educação assimilada fora do Piauí, dos grandes centros, ele nunca se utilizou dessa jactância, dessa pose, para se destacar na sociedade onde ele nasceu e viveu e se criou. Ele chegando aqui era um índio na tábua, com a mesma simplicidade, com a mesma naturalidade dos colegas dele, do povo dele. Da convivência social do poeta Nogueira Tapiti aqui em Oeiras. Tapiti, o que Nogueira Tapiti se distinguia é pela consciência que eu sei que ele demonstrava ter, pelo seu grau de intelectualidade, pelo seu traje diferenciado na sociedade comum, que era a nossa rústica, que era da nossa comunidade oeirense. No entanto, ele nunca se prevaleceu disso. Aqui chegando, ele se comportava como um índio que volta à tábua, com muita naturalidade, com muita espontaneidade, o que o tornava ainda mais simpático perante a sociedade e aceito, e admirado, né? Ele tinha tez morena, Sim. mulato. Você sabe dizer que ele se sentia inferiorizado em face desse fato? Eu acho que não, até pelo grau de conhecimento que Nogueira Tapiti tinha do povo brasileiro.
Se nós hoje temos a certeza de que somos um povo mestiço, oriundo de 3 raças, eu acho que ele, com a intelectualidade dele, ele tinha consciência disso mais do que ninguém. Então não havia por que o cidadão que tem essa consciência ter complexo com relação à cor ou com a aparência. Mas você sabe informar se, porventura, ele sofreu algum preconceito de cor aqui em Oeiras, em outro local, fora da cidade? Por outras pessoas, eu acredito que tenha tido, mas não ele mesmo, a pessoa dele. Se sentiam inferiorizados? Não, eu acho que ele nunca se sentiu inferiorizado por ser um moreno. Agora, vi minha mãe fazer esses comentários muitas vezes. Ele tinha essa paixão, não sei se oculta ou não, por essa moça. E em face dessa paixão, você tem conhecimento que ele produziu alguma peça literária exaltando? Sim. Minha mãe dizia que os versos dele quase todos eram em referência a esse amor que ele teve, frustrado. Frustrado por quê? Naturalmente porque ele não teve, eu acho que ela não correspondia, eu não sei. Ou ele tinha receio de passar o contágio? Esse sentimento assim, né, viu? Essa exteriorização de sentimento é um negócio meio difícil de você, que é subjetivo, né? Mas eu acredito que aí tem uma ponta é conjectura minha, né? Mas deve ter uma frustração nesse meio campo aí, de ambas as partes. Ou a mulher não correspondia, ou ele talvez tivesse um preconceito oculto, nunca revelado, nunca externado publicamente. Uma coisa existiu isso aí, que fez essa frustração e que causou essa grande motivação dos melhores versos dele. O que você sabe sobre Nogueira Tapiti, da vida dele cultural em Teresina e do Recife? Pouca coisa. Em Teresina, sim, porque meu pai dizia que ele foi chamado pelo governador pela qualidade dele, pela competência dele, pela capacidade de servir da melhor maneira possível ao governador. A necessidade que o governador sentiu de chamá-lo. O governador Miguel Rosa. Miguel Rosa, naquela época. E isso aí valorizou muito no Nogueira Tapiti. Você sabe se ele foi professor também no Liceu em Teresina? Sei. E era comentado isso, meu pai comentava todos esses atos, essas passagens da vida do Nogueira Tapiti com muito orgulho. Eu notava que ele dizia, revelava esses feitos do Nogueira Tapiti com muito orgulho. E lá do Recife, o Nogueira Tapiti se juntou a quem, sabe alguma informação? Não tenho informação da vida dele assim em Recife. Só que foi companheiro de grandes vultos, né, da literatura de Recife, como Cristino Castelo Branco, Lucídio Freitas, esse povo do tempo dele, né? E que se destacaram nas letras no Piauí, tanto quanto ele. Eu achei interessante você falar sobre Canela, né? A fazenda lá. Como a sua memória lá de infância, com a família, como era esse período? É um período de felicidade total e absoluta de criança do campo. Eu relembro a minha mocidade com muita alegria, porque eu acredito que poucas crianças têm, hoje em dia mais, a oportunidade que eu tive de conviver com a natureza. E minha convivência toda foi com a natureza da minha infância. E eu agradeço talvez até a minha estabilidade emocional, psíquica, hoje a essa infância feliz que eu tive aqui em Oeiras. E, no caso, Canela propiciou isso também? A Canela tem uma participação muito grande na minha vida infantil, muito. Andava a cavalo, tirava leite de vaca, aprendi a tirar leite lá. Hoje eu sou um cidadão que sei botar uma sela de um cavalo, tirar leite com as 2 mãos de vaca. Sei fazer todas essas coisas que um homem simples do campo faz, eu sei fazer. Além da Fazenda Canela, o velho Antônio Tapiti
seus herdeiros também tiveram muitas Uma fazendas. experiência sobre tirar leite. Eu estava na fazenda de um amigo meu, secretário da Agricultura em Brasília, e a ordenha mecânica, a fazenda toda moderna, a ordenha mecânica. Mas tinha uma vaca, eu digo, deixa daqui, eu vou tirar leite, não bota uma coisa. Aí o Júlio Quirino, que era o secretário, você sabe tirar leite nada, Tapeti? Eu cheguei, tirei leite com a dor, mãe, ficou estarrecido. Pô, você aprendeu isso? Eu digo, na infância. Tapeti Júnior. E com relação às outras fazendas do velho Antônio Tapeti e dos filhos dele, que você frequentava também? Eu frequentei a Lagoa do Tabuleiro, por exemplo. Era uma das fazendas mais próximas, bem à beira do rio, aqui, Talhada. Também frequentava. Eles tinham muitas fazendas, né? O velho meu avô era o maior fazendeiro da região. Dizem que do sul do estado do Piauí, era ele o maior fazendeiro que tinha na região. Então essas coisas assim, você até traz no sangue também esse gene de vaqueiros. Muito leite, muito queijo? Muito leite, muito queijo, muita fartura. É uma vida boa. Essa mesma infância, Bill, e doutor, o Benedito também, a gente pode dizer que ele viveu praticamente as mesmas coisas. As mesmas coisas. Porque até ali os anos, vamos botar 60, 50, a vida não mudou muito. No início do século, era mesmo começou a mudar mesmo, foi depois dos anos 70 em diante. Essa simplicidade aí, essa naturalidade, essa beleza de vida, ele usufruiu com toda grandeza. Essa coisa de ver o vaqueiro. Essa vida simples, mas gostosa, né? Bom, o Nogueira Tapeti, o padrinho dele era o velho Nezinho, vaqueiro do Vale. Conte essa história. Esse Nezinho tem uma sequência, né, com a família da gente. Porque o velho Nezinho era o vaqueiro do meu avô, o Pedro de Nezinho, filho do Nezinho, era o vaqueiro do meu pai e das minhas tias. E o Nezinho, filho do Pedro Nezinho, foi ser vaqueiro meu lá em Brasília. Também, não uma sequência de... E tudo veio por amizade. Pela amizade franca, sincera, sem complexo, sem apartheid, entendeu? Eu não admito apartheid porque eu convivi com preto, pobre, branco e coisa, e nunca tive esse preconceito. E o velho Antônio Tapeti deu o Benedito para ser... E você vê um exemplo, eu cheguei um tempo desse, viu? Naqueles negros lá de São João da Vajota, que tem aquela fábrica de potes, de coisa. E quando eu cheguei lá, uma delas veio para quando soube que eu era Tapeti Júnior. Ela veio e me abraçou, disse, você sabe que você é meu parente? Eu digo, sei. Disse, pois é, seu avô só chamava a gente de irmão, de primo, de irmão, um tempo familiar, entendeu? E eu abracei, eu digo, e somos realmente esse primo, esse parente. Então eu acho que essa simplicidade, essa naturalidade, essa aceitação de raça, eu trago comigo de maneira convicta. Agora, Tapeti Júnior, você fez um curso ginasial em Teresina e como você pensou fazer curso superior? Viu, desde menino eu nunca pensei em ser outra coisa senão médico. Minha mãe dizia que quando eu era pequeno eu queria ser doutor Tasso. Era o único médico que tinha aqui, né? E nunca pensei em outra profissão. Nunca me passou pela cabeça ser outra coisa a não ser médico. Quando eu exerci minha profissão, fiz tudo para ser médico aqui em Brasília. Seu tio Magela foi um dos responsáveis também porque eu não vim para cá. Porque ele dizia que não cabia mais médico aqui. Era tão pequeno eu, né? Mas você foi estudar onde? Como o vestibular e tal? No vestibular, eu servi ao Exército, muita honra, servi ao glorioso EP, em Teresina com 19 anos. Num ano eu fui soldado de cabo e sargento. Em um ano. Porque quando eu estava já como cabo do Exército, estava faltando sargento, eles fizeram um curso de aplicação de sargento, CAS.
E eu passei e ainda fui promovido. Da minha coisa ainda conta como 3º sargento do Exército Brasileiro. Em um ano. Deixei sair e fui para Recife fazer o vestibular de medicina em Recife. Eu não tinha faculdade em Teresina eu não tinha faculdade de medicina, né? Lá fui contemporâneo ainda de Magela, velho. Doutor Magela, seu filho. É grande personalidade, grande caráter e grande amigo meu. E lá você morava onde? República. Nas repúblicas, né, chamava aquelas cabeças de porco, como se dizia, de tão humilde que era, né? Aquelas pensões de 3ª categoria, porque ninguém podia estar em outra. Hoje em dia, a turma vai estudar em apartamento, carro, com todo conforto. Naquele tempo, o estudante era realmente... Você iniciou a sua vida universitária em que ano? Terminei em 62, 1962. Iniciou? Em 56 anos, né? 50 e 58, 57, 57. A cidade qual é que você falou? Recife. A mesma cidade que Nogueira Campinas. Como era a vida lá, assim, um estudante? A vida de estudante, a turma toda morava mais ou em pensão ou em república. Entendeu? Como era no tempo de Nogueira Tapetias, república. Era a mesma coisa, pensão ou república. Tinha uma certa boemia também? Não tinha. Essa boemia não existia. Essa boemia toda assim também. No meu tempo, não. Era mais sofrimento. Tanto que eu não tenho, a turma ria, mas eu não tenho saudade de Recife. Porque foi o tempo mais difícil da minha vida. Estudante. Um recurso limitado, né? Que a gente vinha do dinheiro de pensão. Era pensão, faculdade. A vida nossa era de pensão para faculdade. Medicina toma muito tempo da gente. Você, para fazer o curso de medicina, tanto nego desiste. Eu conheço amigos íntimos que deixaram a faculdade porque eles não aguentavam o roxo, né? Mas você já tinha conhecido Recife antes? Já tinha saído de Oeiras antes ou foi a primeira vez? Só para Recife, só para Teresina. A primeira vez que Teresina. você saiu de Oeiras foi essa? Não, saí de primeira vez de Oeiras para Teresina. Sim, De aí para fora? Não, para Teresina para Recife. E Hein? o senhor teve alguma surpresa com a cidade, com Sim, outro sim, diferente? sim. Qual foi a sua impressão? Eu achei uma metrópole. A Teresina naquele tempo era uma metrópole. Teresina, quando eu saí de Teresina, eu deixei ainda Teresina com esgoto a céu aberto, rapaz. Água do Rio Parnaíba barrenta ainda. Luz faltava toda hora, eu estudava. Muitas vezes entrava de noite adentro com lamparina para estudar. É meu tempo aqui. Aí Recife. Hein? E Recife, Recife como não, você chegou e viu a cidade? Essas coisas não existiam em Recife, né? Essas coisas atrasadas. Uma das grandes decepções que eu tive em Teresina, depois, olha, já agora, em 66, 67, e agora, olha agora que eu estou dizendo. O problema de mercado, de supermercado. Eu saí do Rio de Janeiro, fiz um curso de um ano no Rio de Janeiro. Aí voltei para Teresina. Quando cheguei em Teresina, que fui no Mercado Velho, rapaz, me deu uma depressão. Eu vou voltar, não vou ficar aqui. Rapaz, onde é que está a civilidade desse povo nosso, meu Deus? Tudo no chão. Uma falta de higiene total e absoluta, entendeu? Eu digo, foi uma das coisas, eu pensei em voltar para o Rio de Janeiro. Eu digo, vou voltar para o Rio de Janeiro, aqui. Nós estamos, não é uma civilização aqui, uma coisa que me chocou. Bom, você concluiu o curso em 62, Sim. e no Recife, e veio trabalhar onde com os... Recém-formado eu vim para Teresina e fui trabalhar no Hospital Getúlio Vargas. Passei poucos meses no Getúlio Vargas. Eu precisava me casar, né? E o dinheiro estava pouco, né? Então teve uma prova surgiu uma vaga na Fundação CESP, em Teresina, recém-chegada aqui ao Piauí. E eu fiz o teste, passei e fui ser diretor da unidade em Campo Maior. Em Campo Maior passei 2 anos, ganhei pelo meu trabalho em Campo Maior, eu ganhei uma bolsa de estudo de 1 ano no Rio de Janeiro para fazer o curso de saúde pública. Na Escola Nacional de Saúde Pública, que só tinha essa no Brasil. E eu fui para lá por conta da instituição, com família, com todo o transporte. Passei 1 ano lá. Coincidentemente é um destino, né? Ou eu estou no Rio de Janeiro tendo aula no Hospital dos Servidores do Estado, que era o melhor hospital que tinha no Rio nesse tempo.
e sobre infecção hospitalar. E na hora do almoço, o restaurante cheio, né? No próprio hospital. Eu com mais 2 colegas sentamos numa mesa. E uma mesa de 5 lugares, não sei, sobraram 2 cadeiras, chegaram 2 indivíduos, 2 médicos. E pediram licença para sentar, sentaram. E começamos a conversar e tal. Um dos caras que sentou era o secretário de saúde de Brasília, Eliseu Cezana, um grandão, um gaúcho. E começou a conversar, a investigar o que nós estamos fazendo. Quando eu disse o que era, qual era a instituição que eu trabalhava e o curso que eu estava falando, ele disse assim: você, quando é que termina o curso seu, doutor Tapiti? Eu digo: daqui a uns 2 meses. Ele disse: você está convidado por mim, se você quiser ir para Brasília, eu tenho um cargo para você, anda atrás de um colega como você. Eu assumo, quando eu estou terminando o curso, recebo um chamado do diretor do SESC, doutor Nilo Brito Bastos. Ele me chama, eu fui, atendi o chamado na direção da fundação, que a sede era no Rio de Janeiro. E ele disse: doutor Tapiti, estou te chamando aqui. Aí puxou a gaveta, abriu a minha nota toda do curso, né, viu? Aí disse assim, disse: olha, eu estou lhe chamando para lhe comunicar que o senhor não vai mais para Campo Maior. E aquilo foi um susto, eu digo: puxa, eu vou sair do meu estado. Vou para outro estado. Ele disse: o senhor vai ser o supervisor geral do SESP no Piauí. Me promoveu, aí eu vim morar em Teresina como supervisor geral do SESP em todo o estado do Piauí. E nós temos unidade em Campo Maior, em Barra, em Piripiri, em Floriano. Só não tinha aqui em Oeiras. Aí é outra história que eu trazer o SESP aqui para Oeiras, né? Foi aquele. Sim, mas aí você foi trabalhar em Teresina? Fui trabalhar de Teresina. Eu fiz um teste para o SESC, fui trabalhar em Campo Maior, chefe da unidade de Campo Maior. Em Campo Maior, fui fazer o curso no Rio de Janeiro. Quando voltei como supervisor para aqui, para Teresina, 3 meses depois eu tinha direito a férias, entrei de férias, já tinha me casado, né? Já tinha a primeira filha que era Júnior, e deixei Júnior aqui com o sentido do convite que o doutor tinha me feito lá no restaurante, no Rio de Janeiro, o secretário da Cultura. Deixei botar ele aqui em Oeiras, eu digo: vou a Brasília, conhecer Brasília, que eu não conheço. Você está doido? Eu digo: vou conhecer. Não disse por que era, né? O convite do cara na minha cabeça ainda, né? Aí vou a Brasília. Chego em Brasília, Laurentino Pereira Neto, que foi prefeito de Oeiras, deputado estadual, deputado federal. Eu encontro Laurentino, aí disse para Laurentino qual era o meu propósito, de falar com esse cara. Contei essa história para ele. Aí ele disse: pronto, nós vamos a falar com o João Mendes, que era ex-deputado cassado federal, que é muito amigo de um cara que está sendo coordenador, tem um cargo alto na Secretaria de Saúde daqui do Brasil, que era Pedro Braga, do Maranhão, de Barra do Corda. No dia seguinte, viu, passamos na casa de João Mendes, pegamos João Mendes lá e fomos com ele. João Mendes se ofereceu aí e fomos lá na secretaria. Quando chego na secretaria, Pedro Braga foi aquela festa, tinha sido deputado junto com o João Mendes, caçado os dois. E aí foi aquela festa, ele me apresentou qual era o propósito, aí Pedro Braga disse: pronto, vamos falar com o Cezano, que era o secretário, o cara que tinha me encontrado. Quando eu chego no gabinete é interessante, quando chego no gabinete do chefe de gabinete, no biro, o chefe do gabinete, era Correntino Nogueira Paranaguá. Um lorde, né? Barba, um bizarrão bonito, grande, barba, aquela barba antiga, né? Quando eu disse Tapiti, ele disse: de Oeiras? Eu digo: sim, de Oeiras. Meu parente. Aí me abraça. As coincidências veio da vida. Me abraça e disse: meu pai, Tapiti, teve hospedado na Fazenda Canela com o parente dele, Antônio Francisco Nogueira, meu avô. As portas se abriram, viu? Entendeu? As portas se abriram. Pronto, doutor. Para mim, todo faz. Cheguei Cezano, quando eu entrei para falar com o secretário, já com Correntino com o braço no meu ombro, Cezano me reconheceu: aceitou a proposta?
As coincidências da vida. Você vê que parece que estava escrito que eu tinha que ir para Brasília. E aí, pronto, fiquei em Brasília, meu amigo, até hoje. Um correntino, tornou-se um grande amigo. E eu tenho um livro de correntino, escrito pelo pai dele, que foi governador do estado, foi senador do Piauí, governador do Piauí, Augusto Nogueira Paranaguá. Provisoriamente, mas foi governador um tempo, 6 meses, mas foi senador da República. Casado com uma francesa, Manoí, frequentava a alta elite do Rio de Janeiro, esse cara. Pai desse correntino. E esse correntino também médico, teve um famoso, veio para Brasília, a convite do não sei de quem, opção de vida. Mas de uma importância muito grande na profissão e como cidadão de sociedade. Fino no trato. E o livro do pai dele, O Paladino, faz referência à viagem dele passando se hospedando no Canela, onde o velho Antônio Itapetí deu novos animais para continuar a jornada até Correntes. Mas, Júlio, aí você se estabeleceu em Brasília, foi clinicar, como foi? Clinicar, fiz o concurso para o hospital, o segundo maior hospital de Brasília. Isso foi até quando? Isso, Diretor? até 80, quando eu me desincompatibilizei, faltando 3 meses para a eleição aqui. Foi onde eu fiz toda essa trajetória minha política, involuntária, né? Política em função da prestação de serviço como médico. Eu passei a atender em Taguatinga, esse pessoal do sul do estado que buscava assistência médica toda em Brasília, não ia para Teresina. A assistência médica desse povo do sul do estado todinha era em Brasília. E eles me descobriram lá, né? Daí a nota do jornal que saiu, o jornal, né? Que Brasília, o cabo disse, doutor Itapetí, Brasília não é só dos piauienses, empregue e atenda também quem não é do Piauí. E eu fui chamado pelo secretário Cezão. Aí Cezão me disse, Itapetí, que negócio é isso? Eu digo, Cezão, eu lhe convido para você ir lá assistir o tipo de gente que eu estou assistindo. Se eu deixo de assistir aquele tipo de gente ou não. Aí ele disse, nossa, deixa eles escrever. Faz tua vida lá, segue tua vida. Entendeu? E esse povo foi que me lançou o candidato a deputado federal, Bill. Não foi aqui em Oeiras. Esse povo me convidou para um jantar em Taguatinga, no restaurante Cristal, o melhor restaurante de Taguatinga. Separaram a banda do hospital. Quando eu cheguei lá, que entrei com Valdália, a dona Valdália, eu já fui aplaudido como deputado. Nosso deputado, nosso deputado. Me lançaram lá nesse jantar. E eu disse para eles que eu não tinha condição de ser deputado. Eu não tinha dinheiro para comprar prefeito, e etc. Essa conversa. E eles não aceitaram de jeito nenhum a minha argumentação. Você é nosso deputado, nosso deputado. E fizeram até... tinha um que tinha feito um acróstico comigo. Eu me lembro bem do último estrofe, a última rimazinha que ele dizia assim: ouça essas vozes cá do Piauí, representa esse povo Itapetí. Aquele tempo, nego velho. Tá um tostão meu, nego velho. Não gastei um tostão meu. Até a propaganda, Bill, nos retratinhos preto e branco, não sei se você se lembra, foi dado. Essa gráfica ainda hoje existe em Teresina, a Santa Terezinha. Ainda hoje está lá. Ah, certo. Então, hoje em dia o nego vê os cabas fazer política, rapaz, só na base da chantagem, da demagogia, do dinheiro grosso. 82, você foi eleito deputado federal. Sim. Em seguida, já estava aposentado do serviço público? Não. Quando eu saí, voltei a reassumir a minha profissão. Com 6 meses, viu? 6 meses. Você sabe que me conhece bem. Eu nunca me envolvi em política, nunca tinha me envolvido em política. Com 6 meses de deputado federal, eu disse para minha mulher, não encontrei ninguém preocupado com o Brasil, nem com o povo brasileiro. 6 meses. E digo para você uma coisa, uma das grandes decepções que eu tive na minha vida foi ser deputado federal. Me senti em outro mundo, um mundo que eu não sabia para onde ia, perdido, entendeu?
perdido, completamente perdido. Porque é na base da conveniência, é na base da chantagem, na base do dinheiro, na base da partida. Isso naquele tempo, tu imagina hoje. Onde tinha grandes valores naquele tempo, lá dentro do Congresso Nacional. Java Passarinho, Marquesano, Ulisses Guimarães, entendeu? Esse tipo de gente. Mas voltando muito atrás, o seu pai se tornou chefe político, como você falou. Sim. E como era que ele exercia essa liderança? Com a maior simplicidade e com a maior honestidade, do meu ponto de vista. Depois de conhecer um pouco a política, eu vejo a espontaneidade, a naturalidade e a honestidade com que meu pai praticava a política. Ele sentia prazer em reunir a liderança lá em nossa casa para discutir, às vezes, os assuntos mais simples. Ele fazia questão de comunicar, de participar. Nunca se usufruiu, pelo contrário, gastou tudo que tinha em política, doutor. Meu pai gastou tudo que tinha em política. Hoje em dia os cabos enriquecem, né? E meu pai gastou tudo em política. E nós somos vítimas desse coisa. Eu mesmo terminei meu curso ajudado pelo meu irmão, entendeu? Teódono de Conceição. No ginásio, né? Depois minha mãe assumiu e bancou a minha. Junto com o Teódono, trabalhando na loja. Né? Mas você fala aí em seu pai, mas também uma pessoa na política muito forte foi sua mãe, que colaborou muito com seu pai, né? Personalidade fortíssima. Personalidade fortíssima. Minha mãe, né? Uma guerreira. Basta você ver o seguinte, meu pai morreu, ela assumiu o comércio sozinho e tocou para frente com o Teódono, mas a cabeça era ela, no determinado momento. Ela comerciava? Comerciava, ela ia fazer compreensivo, entendeu? Eu voltava muita coragem. Segurou o barco. Eu tenho uma honra muito grande do meu pai e de minha mãe, muito grande. E quero deixar para os meus filhos o que eu recebi deles, só.